Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes. Anthony Ribeiro julgado e condenado a 35 anos de prisão. Segundo cabo, tenta comunicar-se com Anthony Ribeiro e é entregue à Polícia Judiciária para investigação. Ministro José Gonçalves e Eunice Silva visitam Boa Vista. Lúcio Antunes apresenta convocados para o jogo do dia 12. Novo sismo volta a sacudir centro de Itália. FMI e governo angolano regressam à mesa de negociações. 239 migrantes morreram afogados em 2 naufrágios. Futebol Clube do Porto vence e sobe para a segunda posição do Grupo G. Vamos seguir agora com o desenvolvimento das notícias. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10, mais uma edição desta semana. Anthony Silva foi sentenciado hoje a 35 anos de prisão. A sentença do suspeito de 11 mortes no posto militar de Montejota foi lida hoje 6 meses e 7 dias após o crime, com a acusação a pedir pena máxima de prisão. A juíza Ana Regia entrou à sala de audiências 3 horas em ponto. Começando a ler a sentença final, a juíza disse que Anthony, pelo ato cometido, é considerado um psicopata de grau grave e que não é uma doença, mas as condições que se nasce e se morre. Depois de ter confessado o crime no primeiro julgamento, na semana passada, neste segundo e último, foi condenado a 35 anos de prisão. A pena máxima é de 25 anos, mas o Tribunal Militar baseou-se no Código Penal, que expressa que a pena máxima pode ser de 35 anos. Ainda o acusado tem 5 dias para recorrer ao Supremo. Na saída do julgamento, os familiares presentes, questionados pelos jornalistas, afirmaram que a justiça fez o que lhe competia. Pronto, a minha idade 35 anos, 45 anos, que ela que se vira de não daquela. Pronto, esse que fosse, para matar, por mata que se justifica que se vira. É justiça, se mas fosse, daquela. É Nelson que ele tinha dor na cabeça, que ele tinha fibra, que ele tinha nada. É um morto sem esperar. A mim Nelson papi comi segunda-feira ele telefona, eu franquei para um saldo pela ativa suíga e me terça-feira a menino já estava morto. Aquilo que está fazendo não muda minha nada. Uma justiça. Coisa que não está fácil, nada fazendo o que tem, é aquele que existe, é aquele que tem que ser. Questionar os pais de 2 militares mortos no destacamento em Montejota se um dia na vida perdoariam Anthony depois do ato bárbaro considerado por muitos, as respostas foram contraditórias. Não, claro que não está por dentro, porque ele quer ser coisa que eu fosse. Ele quer ser coisa que eu fosse, quer ser vida de tudo que ele vem ali. Ele quer ser coisa que eu fosse, ele fosse coisa sem pensa. Nunca por dentro para morrer. A ele mata aquele menino, ele mata a mim também, porque minha vida acaba. Minha saúde acaba naquele morte, minha vida acaba naquele morte. A mim viram alguém assim, alguém que alguém. Para morrer fica mentando que pode hoje a tropa, mentando que pode hoje num carro de tropa. Então que nunca por dólar. Se está falado por doação, está dado na minha casa. Nenhuma hora de morte em cadeira, aquele não está consciência livre, em cadeira, em cadeira. O autor ainda foi condenado a uma pena acessória de expulsão das Forças Armadas cabo-verdianas e ao pagamento de uma indemnização num valor de 11 milhões de escudos às famílias das vítimas. Anthony vai cumprir os 35 anos de prisão na cadeia de São Martinho, cidade da Praia. No passado dia 30 de outubro, um ex-segundo cabo entrou no quartel Eugênio Lima, alegando que ia buscar um documento no militar que presta serviço na Policlínica Militar. Durante a sua estadia no quartel, tentou comunicar-se com Anthony e foi entregue à Polícia Judiciária Militar para investigação. O indivíduo de sexo masculino, segundo o Centro de Informações e Relações Públicas do Gabinete do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, entrou no quartel Eugênio Lima no dia 30 de outubro, alegando que ia tomar um documento no militar que presta serviço na Policlínica Militar. Aproveitou para se aproximar dos arredores do estabelecimento prisional e tentou comunicar-se com o soldado Manuel António Anthony Ribeiro. A sentinela de serviço, apercebendo-se da situação, tomou de imediato as devidas precauções, avisando de imediato o corpo de serviço, que chegando ao local inteirou-se da situação e encaminhou o ex-militar à autoridade da Polícia Judiciária Militar para esclarecimento e demais investigações que se impõem.
O Ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves, e a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento, Território e Habitação, Eunice Silva, estão previstos hoje para uma visita oficial à Ilha de Boa Vista, a fim de se inteirarem dos problemas existentes com as infraestruturas ligadas ao turismo na ilha. Paralelamente ao objetivo desta visita, o Ministro da Economia e Emprego deverá reunir-se com os conselhos de administração da SDTIBM e a AEB, fazendo-se por isso acompanhar do PCA da Eletra, o engenheiro Alexandre Monteiro. De acordo com a nota de imprensa, no programa consta uma visita ao bairro da Boa Esperança, à zona ribeirinha de Salrei, ao troço da estrada de Rabil, que liga aos hotéis no sul da ilha, e ainda à lixeira municipal e às obras da expansão do aeroporto. Esta visita decorrerá hoje, dia 3 até 6 de novembro, para inteirar da situação do ordenamento e planeamento territorial da habitação e planear intervenções para a ilha, nomeadamente na sua vertente turística. A Comissão de Coordenação de Combate à Droga, em parceria com o Secretariado Diocesano da Juventude, propõe ações de formação em matéria de prevenção ao uso de drogas, destinada aos jovens multiplicadores da Diocese. O objetivo dessa formação é capacitar os jovens de diversas paróquias em matéria de prevenção ao uso de drogas, para que esses jovens sejam multiplicadores nas suas comunidades. Jovens tomam consciência de o que é droga e o que está acontecendo na nossa sociedade, e que os multiplicadores estão saindo ali para lembrar tudo que não recolhe ali, que no passado ele para e ajuda que os outros jovens para tomar consciência de coisas que é bom para nós. A psicóloga Osvaldina Araújo realçou que durante a formação foram destacados diversos pontos sobre a droga. Já não fala de diversos pontos durante essa formação, já não fala de caracterização de drogas, de consumo de drogas e situação de drogas na Cabo Verde. Um dos participantes da formação, Nadine Simedo, disse que aprendeu muito e que de certeza irá transmitir o que aprendeu na sua paróquia e comunidade. Não aprende muita coisa de ontem para hoje, não fala sobre drogas e educação entre pares. Eu gosto ali no setor que não está prepara alguém, recebe alguém, não, dependendo de aquilo que ele é, no lugar que eu sou. Esta formação teve início ontem e termina amanhã. Uma formação realizada justamente porque há necessidade de capacitar a juventude católica para ir de encontro ao caso concreto da escravidão do consumo de drogas. O professor cabo-verdiano Austelino Tavares, que foi o único escolhido no país para participar no terceiro simpósio sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, na Itália, está de regresso à cidade da Praia. Numa entrevista à TIVER, deixou saber que foi uma experiência extraordinária e que todos deviam ter uma oportunidade de participar neste colóquio e poder contribuir para um mundo melhor. Durante 2 dias, cerca de 50 jovens de 30 nacionalidades diferentes participaram no terceiro simpósio em Itália e desta vez abordaram o tema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cabo Verde foi representado pelo professor Austelino Tavares durante os dias 30 e 31 de outubro, ele que já tinha participado nas 2 edições anteriores, também em Itália. Sobre a participação de 2014, relata o seguinte. Naquele primeiro simpósio participa 13 de nós em Cabo Verde, 12 de nós era de fazer parte daquele projeto e um também que era de grupo e Laço Branco. Portanto, o primeiro ano foi 13 e o segundo ano já não recebe um convite mais personalizado. E acho que todos nós que participaram no primeiro ano recebem convite para e-mail, onde que somente consegue aplicar, não consegue aplica. E tive a oportunidade de participar mais uma vez e no segundo ano, em 2015, onde quem leva experiência enquanto formador e sensibilizador na área do gênero, e foi um momento super produtivo.
Este ano, os jovens nesse simpósio falaram sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável apontados pelas Nações Unidas em setembro de 2015, aos quais 193 países aderiram. Para além disso, discutiram as metas estabelecidas pela ONU para combater a pobreza, a fome e a poluição nos próximos anos. Austelino Tavares apresentou uma proposta de projeto sobre jovens contra a violência do género neste terceiro simpósio no Vaticano. A apresentação não foi difícil, admite o professor, mas tiveram menos tempo de exibição comparativamente às edições anteriores. Para esse ano, o evento teve um formato diferente, visto que cada participante, e já nos designaram como delegados, de cada país, tinha responsabilidade de apresentar uma proposta de projeto e tendo em conta, exatamente, relacionado com que 17 ODS. E tudo teve um prazo de aplicação, onde cada delegado mandava numa base eletrônico proposta de projeto. Tudo alguém submete na data e no dia 30 e 31 de outubro acontece o terceiro simpósio de juventude no Vaticano e sobre o tema os jovens e o desenvolvimento sustentável, desafios e oportunidades. No final deste colóquio, foram escolhidas 2 propostas de projeto que vão ser acompanhadas por uma rede de jovens das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável. A oportunidade coube a um canadense e um outro indiano. Os 12 projetos, o primeiro projeto é de um indiano. Essa proposta de projeto é criar um incubador especializado para receber crianças e sobretudo naqueles primeiros dias de vida, uma vez que, segundo o relato do jovem, cerca de 12 a 13 mil crianças estão morrendo por causa de falta de aquelas condições para serem crianças, para ter um acompanhamento já adequado. A segunda proposta é de um jovem canadense e se proposta também é considerada também viável, uma vez que também resolve o problema em termos de segurança no trabalho. O Simpósio da Juventude do Vaticano representa uma poderosa plataforma onde os líderes jovens, agentes críticos da mudança, vão canalizar as suas capacidades para a criação de um mundo melhor. Uma família em Achadim, acima da praia, mostra-se preocupada com a situação que vive, sendo que habita numa casa sem portas nem janelas e alguns quartos sem tetos ou quase a cair. E recentemente um dos quartos incendiou-se, tendo o fogo consumido os pertences da referida família guardados nesse quarto. Assim se encontra a casa desta família de mais de 4 elementos. Uma residência sem nenhuma proteção. Verónica Spencer conta que há muito vivem nessa situação e já pediram ajuda à Câmara Municipal da Praia e outras instituições. Olha, e problema ali, já dura que passa. Era quando a chuva começa, a primeira coisa que acontece ali é teto que cai. Até o próprio irmão estava ali de riba, fute ali de baixo. Então, no pedi socorro, o único que não podia não está pedir socorro. Quem se câmara bem, já para conosco me está ajudando. No entanto, até hoje ainda não tiveram nenhuma ajuda da Câmara Municipal. Esta instituição, segundo essa mãe de 4 filhos, pediu para procurarem uma residência e que esse executivo iria arcar com as despesas de renda. Então, essa proposta, me sabem compõe ele, até pensei para onde casa, me está rendendo ele para morar com 4 filhos. Já na terça-feira passada, conta que um dos quartos pegou fogo, tendo sido destruído tudo o que se encontrava naquele espaço. E até hoje não sabem o que pode ter acontecido. Canto no meio a lume está acende, não grita, tudo alguém chega na nós, não chama bombeiro, bem paga. Dina nunca sei o que acontece. Sendo assim, a mãe de Verónica solicita ajuda aos cabo-verdianos. A mim creva todo mundo ajudando para um código, para um colchão, para se crer em cama, conta, dá um colchão, conta, põe filho de tareba dele. Com roupa que tem, coisa de escola, queima remédio, queima dinheiro, queima tudo em as coisas queima. A nossa equipa de reportagem entrou em contacto com a Câmara Municipal da Praia, mas a vereadora responsável pela área de habitação não estava disponível. Segundo informações, encontrava-se numa reunião a tempo inteiro com a equipa camarária. Nesse sentido, traremos a posição desse órgão executivo municipal noutros blocos informativos.
O selecionador nacional de futebol, Lúcio Antunes, apresentou hoje na cidade da Praia os convocados para o dia 12 no Estádio Nacional, frente ao Burkina Faso, rumo ao apuramento para o Mundial de 2018 na Rússia. O selecionador nacional Lúcio Antunes apresentou hoje a lista dos convocados para o jogo contra Burkina Faso. A partida terá lugar no Estádio Nacional no dia 12 desse mês, a contar para a qualificação do Mundial de 2018 na Rússia. A chamada defesa central Vali e o regresso dos avançados Giannini dos Santos Laguna e Júlio Tavares Dijon da França são as novidades na convocatória. Desta feita, assim se prossegue a lista. Guarda-redes, Vozinha e Thierry. Defesa, Stopira, Jeffrey, GG, Ricardo, Varela, Vali, Kay e Carlitos. Médio, Tiago, Marcos Soares, Sérgio, Babanco, Jamiro, Nuno Rocha e Gary Rodrigues. Avançado, Niki, Giannini, Ricardo, José Luís e Júlio Tavares. O selecionador nacional adiantou que o jogo será no Estádio Nacional com o público cabo-verdiano para preparar o jogo e espera que Cabo Verde faça um bom jogo. O jogo é aqui, vamos preparar aqui no nosso estádio, com o nosso público, os nossos adeptos, a nossa relva sintética, que também é uma vantagem para nós. Por isso temos que preparar o jogo bem, com cuidado, preparar todos os pormenores, para que no fim possamos trazer os 3 pontos que a equipa necessita, e vamos fazer tudo para o conseguir. Lúcio Antunes diz que a primeira estratégia é observar a equipa adversária e neste momento já foram analisados 3 jogos do Burkina Faso e os jogadores nos seus respectivos clubes. Neste momento já analisamos 3 jogos do Burkina e temos estado a analisar os jogadores do Burkina nos respectivos clubes. Temos relatório semanal de uma empresa que tem colaborado connosco a part-time, tem-nos mostrado todos os momentos dos jogos de todos os jogadores do Burkina, os jogadores convocados. Antunes avança que o público esteve sempre com a seleção e o treino aberto ao público como uma estratégia para que os jogadores e os adeptos partilhem experiências e conhecimentos. Poderia ser um bom momento, um momento agradável de convívio, de treino, de trabalho, mas também de partilha de conhecimentos, de amizades com o nosso público, com as pessoas que nos têm acompanhado e por várias razões não têm ido ao Estádio Nacional. Aqui a Várzea é um estádio que nos diz muito, portanto entendemos começar o microciclo com o primeiro treino aqui, é o treino de recuperação, e queremos que o nosso 12º jogador esteja connosco. A primeira sessão de treinos começa na segunda-feira, dia 7 de novembro, no Estádio da Várzea, às 16h30 e será aberto ao público. As restantes sessões diárias serão no Estádio Nacional, também às 16h30, com exceção do dia 11, que será pelas 9h30. O navio Logos Hope, considerado a maior livraria flutuante do mundo, se encontra no Porto da Praia, onde vai permanecer até 7 do mês corrente. A missão desta livraria é levar conhecimento, ajuda e esperança aos povos do mundo através da literatura. Acompanhe agora uma reportagem sobre este navio. O navio Logos Hope, que em português significa palavra de esperança, nasceu na necessidade de transferir livros da Alemanha para a Índia, o que era difícil através de transportes terrestres. Sendo assim, tiveram a ideia de ter um navio que pudesse levar bibliografias a outros horizontes. Queriam levar livros para a Índia, literatura, e como eles perceberam que era muito difícil levar de carro, de van, eles tiveram essa ideia de ter um navio que poderia ir ao redor do mundo. Primeiramente, eles estavam pensando na parte da Índia, Ásia, e poder levar literatura às pessoas que não têm acesso a esse tipo de literatura, porque é uma forma de conhecimento. Nesse sentido, desde 1970, o navio flutua levando literatura, conhecimento, ajuda e esperança a diversos países. Já em 19 de fevereiro de 2009, o navio passou a denominar-se Logos Hope e foi lançado, tendo até esta parte visitado 1.400 portos em mais de 150 países e territórios
e já atendeu mais de 45 milhões de visitantes a bordo. Agora, na cidade da Praia, alguns visitantes mostram-se satisfeitos com a chegada do navio e a oportunidade que lhes proporciona de conhecer e obter livros que abordam diferentes assuntos, como a educação, histórias infantis, desenvolvimento individual e pessoal, entre outros. Pensa-me sempre uma mais-valia, só o facto de a costa na porta de capital do país já é uma mais-valia para nós. E trazer também 5 mil títulos, só que só percebemos quase tudo em inglês, mas há alguns títulos em português também. E sempre está a fazer um bom contributo. Acho uma boa iniciativa nesse site sobre essas várias viagens que você está fazendo. A África, para outros continentes, compartilha livros, às vezes um preço mais barato, e está muito contente com ela. Tem uma cultura de leitura, uma cultura de bem-estar e de inclusão social. Então, acredito que vinda também abarca toda a faixa etária de nossa sociedade e não tem só a ganhar com essa iniciativa. Acho a iniciativa muito interessante, principalmente para nossos estudantes. Posso sublinhar que na cidade da Praia, infelizmente, não há muitas livrarias e a visita deste navio é uma oportunidade para qualquer pessoa que gosta de livros e principalmente para estudantes universitários. Ajudar em projetos de construção dos hospitais, igrejas e em outras instituições de cariz social e contribuir para o aumento do nível de conhecimento dos cidadãos através da literatura são um dos princípios básicos desta organização sem fins lucrativos, com sede na Alemanha. Então, através dos livros, através de compartilhar sobre a nossa cultura, sobre aquilo que nós acreditamos, nós tentamos também ajudar de forma prática quando vamos a um país, com projetos de construção, ajudando em orfanatos, ou hospitais, igrejas. Então, quando nós chegamos num país, nós tentamos realmente ajudar da forma que podemos, ao máximo, tanto a sociedade, quanto também na forma do conhecimento. Os mais de 5 mil livros vêm da Alemanha e dos Estados Unidos da América. Por esta razão, na sua maioria, é escrita em inglês. Este detalhe pode ser, de acordo com alguns dos visitantes, uma barreira para algumas pessoas, sendo que a nossa língua habitual de leitura é o português. A tripulação conta com 400 voluntários de diversos países, entre os quais a Alemanha, Suíça, Estados Unidos da América, Brasil, Zâmbia, Quênia e Tanzânia. A convivência entre os tripulantes em representação de mais de 60 países, segundo os mesmos, é boa. Apesar de serem países diferentes e terem culturas distintas, o relacionamento é satisfatório, pois todos têm o mesmo foco, que é aprender a saber lidar com as dificuldades da vida. É muito diferente o jeito que a gente se relaciona com o outro, mas posso dizer que a gente pode aprender muito com a cultura dos outros. Eu acredito que é desafiador, às vezes. Não é sempre maravilhoso. Mas mesmo nesses desafios, eu acredito que o produto final é muito, muito bom. Você cresce e amadurece quando você precisa lidar com dificuldades. E eu acredito que, como nós todos temos o mesmo foco, isso ajuda muito a gente se entender e saber trabalhar através das dificuldades. O grande desafio dos tripulantes, afirma Gabriela, é estar longe dos familiares e dos amigos, uma vez que trabalham durante 6 dias e têm apenas 7 dias de férias por ano. Mesmo assim, considera que vale a pena estar no navio. Durante a estadia no Porto da Praia, o Logos Hope perspectiva receber 20 mil visitantes e proporcionar-lhes atividades culturais com música, dança, conferência e, claro, mais de 5 mil livros. Então nós temos o Conheça o Mundo, que é um evento cultural que vai acontecer no sábado. Também temos um evento de jovens, que acontece na sexta-feira, chamado Cada Um no Seu Quadrado, entre outros. Eu também tenho atividades de consulta grátis, de vista, trabalho social, trabalho espiritual, trabalho desportivo. Tem um leque de atividades fora de barco e tem muitas atividades dentro do barco, como seminários, conferências, palestras e vendas de livros por um preço muito bom.
No primeiro dia de abertura do navio, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, bem como algumas figuras públicas, visitaram o Logos Hope. A recepção foi feita pelo capitão do navio Gary Carlson e o restante da tripulação, num ambiente de muita festa com apresentação de teatro e dança. A escolha dos países é feita através de uma rotação lógica. Por exemplo, estavam em Gana e precisam chegar em Guiana, na América do Sul. Sendo assim, fizeram escala em Cabo Verde e vão também a outros países. Mas antes disso, enviam uma equipa do navio para fazer o mapeamento da cidade, que perspectivam visitar e verificar quais as dificuldades e as oportunidades que podem encontrar. Também tratam os documentos necessários que a tripulação precisa para chegar ao país. Além disso, essa equipe e os parceiros locais preparam a chegada do navio. A maior livraria flutuante do mundo está aberta a todas as pessoas de segunda a sábado, das 10 às 20h30 e domingo das 14 horas às 20h30. A taxa de entrada é de 50 escudos para crianças menores de 12 anos de idade e idosos maiores de 65 anos. A entrada é gratuita. Ainda, o navio permanecerá no porto da cidade da Praia até 7 de dezembro. Depois irá atracar no Porto Grande, em Mindelo, de 10 a 13 do mesmo mês, onde espera receber cerca de 10 mil visitantes. De Cabo Verde, o navio Logos Hope viaja rumo às Ilhas Canárias. Vamos conhecer as manchetes do continente africano. Em Quênia, a polícia bateu em manifestantes em Nairobi enquanto centenas desceram à rua contra o abuso dos fundos públicos no setor da saúde pública. Sudão do Sul. Quênia retira tropas de paz da missão da ONU no Sudão do Sul após relatório de que falhou na proteção de civis em Juba. Nigéria. Human Rights Watch divulga relatório, acusa a polícia de violar sexualmente mulheres e raparigas deslocadas pelo conflito no nordeste do país. A Quênia, o país alarga o programa de seguir os elefantes, em que coloca colares com frequências de rádio nos paquidermos para os impedir de entrar em conflito com os seres humanos. A Costa do Marfim. O governo força agricultores a deixar áreas florestais protegidas, mas não lhes explicou as razões e deixou-os sem casa.